Tudo bom, gente? Professor Ronaldo, vamos fechar hoje o processo de colonização europeia do continente americano, falando da colonização inglesa, das 13 colônias inglesas na América. Para isso, devemos voltar ao século XVII, a chegada da dinastia Stuart ao poder, a grande instabilidade política, religiosa que ocorreu na Inglaterra naquele momento. Aqueles governos, principalmente do Jaime I e do Carlos I, aumentaram a intolerância político-religiosa. Nesse contexto, os indesejáveis encontraram na América uma possibilidade de uma vida mais tranquila, mais livre, menos perigosa. Então, considerando esse contexto, podemos lembrar de alguns tópicos que são interessantes para as provas, para os concursos no Brasil, tá certo? Talvez um dos mais famosos, os diferentes tipos de colonização que ocorreram naquelas 13 colônias, tá? Podemos dividir aquelas colônias basicamente em 3 tipos diferentes: as colônias do norte, as colônias centrais e as colônias do sul. Lembrando, as colônias do sul, pela questão climática, geográfica, elas vão funcionar de forma muito parecida com o processo de colonização que ocorreu no Brasil, o chamado processo de exploração, intimamente ligado às práticas mercantilistas. Nas colônias do norte, pelo clima mais frio, parecido com a Europa, não dava muito para se associar às questões mercantilistas. Então, essas colônias basicamente funcionaram para a acomodação dessa população que se sentiu indesejada dentro da metrópole, dentro daquele quadro de estabilidade político-religiosa, né? Então, podemos já fazer uma diferença considerável. As colônias do sul estão voltadas para o enriquecimento de grupos metropolitanos e as colônias do norte estão voltadas efetivamente para o povoamento, para a acomodação dessa população indesejável. As colônias centrais meio que misturam essas duas características citadas até então. Montei um quadrinho aqui para evidenciar, para diferenciar, né, a exploração do povoamento, certo? Olha lá, o sul é parecido com o Brasil, como eu falei, certo? É uma área de exploração vinculada às práticas mercantilistas. Portanto, você fala de grandes propriedades, normalmente uma estrutura latifundiária, base escravista. Tem trabalho servil? Também tem, certo? Dentro desse mundo escravista, existiam profissões assalariadas? Basta você lembrar de um engenho brasileiro. Pode ser um mundo escravista, mas comporta trabalho assalariado. Só que se comparado ao trabalho escravo, ele é ínfimo, ele é praticamente insignificante, certo? Portanto, a base é escravista. Atendimento prioritário ao mercado externo, monocultura. Olha lá, ó. Portanto, estamos caracterizando uma agroexportação, essencialmente agroexportação. Olha lá. Restrições mercantilistas. É óbvio que dentro desse contexto mercantilista havia um maior controle da metrópole sobre essa área sul, sobre essa área caracterizada como de exploração. Se analisarmos a parte norte, a chamada área de povoamento, né, aí você já enxerga diferenças. Se deste lado tem latifúndios, aqui nós veremos basicamente pequenas e médias propriedades. Exatamente por aquela característica, aquele objetivo inicial. Não é necessariamente enriquecer a metrópole ou um grupo ligado a ela, é acomodar a população. A base de trabalho, a questão da mão de obra, servidão, né, e trabalho assalariado, trabalho familiar. Se aqui é voltado para abastecer essencialmente o mercado externo e enriquecer um grupo ligado à metrópole, aqui você vai falar de um abastecimento desse mercado interno, certo? Aqui você começa a falar de alguns núcleos urbanos, mais do que nessa região, que é essencialmente rural. Então, esse núcleo urbano, ele precisa de abastecimento alimentar. Então, aqui você vai falar de policultura. Os caras precisam comer. Outra coisa também é que, contando com uma maior autonomia, porque a metrópole não tinha tanto interesse em controlar essa região de povoamento, lembra? O objetivo básico é acomodar a população indesejável. Portanto, eles vão contar mais com liberdade concedida pela metrópole. Essa maior autonomia e essa economia que desenvolve um mercado interno
Isso vai acabar gerando também a possibilidade de um desenvolvimento manufatureiro. Essa diferença estrutural nós vamos notar claramente lá na frente, lá no século XIX, quando falarmos da Guerra Civil norte-americana, onde o Sul será essencialmente agroexportador e o Norte já vai lidar com uma realidade mais urbana, mais mecanizada, mais industrializada. Esse problema que explode lá na frente no século XIX, ele começa a ser construído, digamos assim, no próprio processo de colonização. Aqui, ó, acabei de citar para vocês, esta área que não necessariamente é voltada para o enriquecimento da metrópole e de grupos ligados a ela, vai contar com uma maior autonomia. Mas devo dizer para vocês, nesse processo de comparação, normalmente o que as provas pegam é a diferença na estrutura da propriedade, certo? E a questão da mão de obra. Essencialmente isso. Relacionado ainda a esse fator, aí vamos falar de um outro processo importante, a chamada negligência salutar, que eu já citei rapidamente aqui. É um conjunto de liberdades administrativas e econômicas que a metrópole gradativamente vai concedendo a esses colonos norte-americanos. Friso, essas liberdades são mais comuns na parte de povoamento do que na parte de exploração. Então, a negligência salutar é um pouco diferente daquela estrutura mercantilista que praticamente todo o restante da América, conviveu. De exemplo dessas liberdades, os colonos norte-americanos, eles tinham a possibilidade maior de realizar comércio externo. O que mais, Ronaldo, que tem de autonomia? Os norte-americanos, acabei de falar também quando estava caracterizando o povoamento, eles têm a possibilidade de desenvolver uma estrutura manufatureira. Naquele exclusivo metropolitano clássico, cabia à área colonial importar produtos manufaturados. No caso norte-americano, não. Existe a possibilidade dessa produção manufatureira ser realizada dentro da própria área colonial. Além da possibilidade de comércio externo e do investimento manufatureiro, eu lembro também que o lucro gerado por essa atividade econômica, tanto interna quanto externa, ele pode ser investido na própria área colonial. E o exemplo clássico disso é a produção manufatureira que eu acabei de citar. Portanto, são três principais, digamos assim, liberdades concedidas aos colonos norte-americanos. Eles podem realizar comércio externo. O lucro desse comércio pode ser investido dentro da própria área colonial e um dos exemplos desses investimentos é o desenvolvimento manufatureiro que ocorre principalmente na área setentrional, principalmente na área de povoamento. Num determinado momento, a Inglaterra, no século XVIII, vai tentar cortar essas liberdades, vai tentar impor ao norte-americano um clássico exclusivo metropolitano. Esse é um dos principais fatores que levam à independência dos Estados Unidos. Portanto, o norte-americano, nesse processo colonizador, ele se deu bem. Diferentemente do restante da América, sua metrópole concedeu uma liberdade a ele, colono norte-americano, que ele soube aproveitar. E ele lançou as bases de uma nação relativamente industrializada. No futuro, se transformou numa potência industrial. Quase sempre, essa atividade comercial leva o nome de comércio triangular. É aula de matemática, Ronaldo? Não. Aqui, ó, montei um esqueminha para vocês. Ele é chamado de comércio triangular porque ele envolve, normalmente, outras áreas geográficas e, normalmente, formava triângulos. Era um processo de trocas, de venda e de trocas, que, no final, isso acabava gerando para os colonos norte-americanos um interessante lucro. No final desse processo comercial, é um comércio externo. Olha lá, 13 colônias fazem contato comercial, principalmente com a região das Antilhas, do Caribe. O que eles querem no Caribe, Ronaldo? Principalmente açúcar, o açúcar antiliano. Por quê? Porque eles levavam normalmente o açúcar antiliano para as 13 colônias, para os Estados Unidos, e principalmente transformavam esse açúcar em melaço. Esse melaço era transformado numa bebida que tinha um grande valor, o rum. Portanto, era um intenso sistema de trocas,
que o norte-americano normalmente dá em troca desse açúcar, Ronaldo? Ele pode dar uma série de produtos, como o próprio melaço, que é um derivado do açúcar, gado, madeira de lei, peixe salgado. Aí eles pegavam esses produtos e levavam para a África. Os produtos, o rum, o melaço e o tabaco, eram utilizados como moeda de troca para se obter escravos. Lembrando que o escravo, esse ser escravizado, ele é altamente valorizado quando ele chega na América. Ele pode ser vendido, portanto, tanto para as áreas de plantation, olha lá, utilização de trabalho escravo. Ele pode, portanto, ser utilizado tanto no sul das 13 colônias, como na própria região antiliana. Então, nesse sistema de trocas, no final das contas, o colono norte-americano ele tem em suas mãos um artigo, né? É estranho falar isso, que na verdade a gente está falando de um ser humano, né? Mas ele tem um artigo, né? O escravo, que é extremamente valorizado dentro desse mundo colonial americano. Esse lucro, olha lá, lembra do que eu falei? Esse lucro considerável, ele será transformado em modernização econômica, principalmente na parte norte, ele será investido em desenvolvimento manufatureiro. Tem um outro triângulo que envolve as 13 colônias, o Caribe e a metrópole, a Inglaterra. O mesmo sistema de trocas envolvendo as 13 colônias e o Caribe, e na obtenção dessas trocas, em direção à Inglaterra, ia principalmente açúcar e melaço. Ia tabaco também, e algodão, tá? E da Inglaterra para os Estados Unidos, produtos manufaturados, tecidos, ferramentas, pólvora. Portanto, seja nesse triângulo formado entre Estados Unidos, Caribe, África, tá? Ou Estados Unidos, Caribe e Inglaterra, tinha um intenso sistema de trocas, onde no final o colono norte-americano ele consegue um grande lucro, um considerável lucro, permitindo o avanço econômico daquela região. Ronaldo, todo o comércio externo deles era feito nesse sistema triangular? Claro que não. Tinha comércio bilateral. O colono norte-americano, principalmente com a Revolução Industrial Inglesa, com o avanço da Revolução Industrial Inglesa, os Estados Unidos exportavam diretamente para a Inglaterra arroz, tabaco, algodão principalmente. Você tem que saber que isso aqui é uma evidência da negligência salutar, ou seja, isso aqui é uma evidência da autonomia que o norte-americano tinha, diferentemente do que rolava no restante da América. E tem que lembrar também que essa liberdade, esse comércio externo, era uma das bases para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, das 13 colônias, principalmente em sua parte norte. Para fechar isso aqui, servidão de contrato. Falei que na parte norte, principalmente, mas também na sul, com menor intensidade, tem trabalho servil, tem servidão, tá? Você trabalha em troca de alguma coisa, de algum favor ou alguma garantia. A servidão de contrato ocorre principalmente no norte, certo? Dessas 13 colônias. No que vem a ser isso? Quando essa economia urbana começa a se desenvolver, principalmente na parte norte, né, tem maior necessidade de mão de obra. E num determinado momento eu falei para vocês que lá do outro lado do Atlântico, na metrópole, na Inglaterra, está tendo uma grande estabilidade político-religiosa. Muitas perseguições a setores que questionam o poder dos monarcas. Então, algumas pessoas enxergam na América a possibilidade de uma vida melhor, de uma vida menos perigosa. E eles desejam atravessar o Atlântico e morar na América. Só que tinha um probleminha. O preço dessa travessia era bem considerável e nem todo mundo tinha condições de fazê-lo, de bancar essa travessia. Por outro lado, deste lado do Atlântico, nas colônias norte-americanas, pessoas precisavam de mão de obra, certo? Então tu vai juntar a fome com a vontade de comer. Tem um cara que precisa de mão de obra, tem um cara do outro lado do Atlântico querendo vir para a América sem condições. Isso vai facilitar uma coisa chamada servidão de contrato, né? Em troca da passagem da Europa, da Inglaterra para os Estados Unidos, essas pessoas chegarão na América e vão trabalhar de 4 a 7 anos. E depois desse período, ele era livre para tocar sua vida. Isso caracteriza a chamada servidão de contrato. Bacana, moçada? Fechamos esse processo de colonização, tá? Na próxima aula nós falaremos de
absolutismo monárquico e mercantilismo. Continue se cuidando, tá, moçada? Valeu, um abraço.